E aí, pessoal de Itaquera na Cena, beleza? É um prazer imenso estar aqui hoje concedendo essa entrevista da Companhia Mapinguari. Trouxe aqui comigo o símbolo da Companhia Mapinguari. Coloquei o nome da companhia por causa dele, do monstro da Amazonas, né, o Mapinguari. E é isso. Tem uma trajetória já de mais de 20 anos fazendo teatro, fazendo arte e educação, contando histórias mais mesmo depois de 2000, né? Mas desde 87 que eu venho fazendo uma pesquisa com teatro de bonecos, com teatro. E na verdade a contação de histórias começou, acho que para mim desde criança, porque quando eu nasci lá em Dracena, no interior de São Paulo, né? Minha família com 9 irmãos, meu pai, minha mãe, um ambiente simples, né? Aí eu ouvi algumas histórias, mas eu acho que eu me tornei contador de história nem foi muito pelas histórias que eu vi, mas pelo clima, o ambiente que permeia o interior, né? Que é o ambiente rural, e nisso vai acontecendo várias coisas, né? A tradição oral, oralidade. E ali eu acho que comecei, depois que cresci eu resgatei isso, essa memória de infância, e estou contando histórias por aí até hoje. Hoje tem músicos que trabalham comigo, atriz, tem o João Júnior, que foi o primeiro músico que trabalhou comigo lá em 2005, 2006. Depois também tive a parceria do Juliano Del Sole, que fez a música do Mapinguari, eu fiz a letra, ele fez a música. Hoje somos eu, o João, o Peter Rojas, que faz violão e composições, o Silvio Viana, né, que é o pirulão, que ele faz também percussão comigo, faz histórias junto comigo por aí. Acabamos de fazer o Festival das Bibliotecas, né, o 8º Festival das Bibliotecas de São Paulo. Tem também a Nádia, que trabalha comigo, né, uma atriz aqui também da região, uma figura muito legal, trabalha comigo. A gente faz uma contação misturada com teatro de animação, que é um teatro de bonecos. Fizemos esse mês passado aí em Iguape, na oficina cultural lá de Iguape, foi bem bacana também. E é isso, tem algumas influências aqui, alguns livros que é a biblioteca do contador de histórias que eu utilizo. Câmara Cascudo, contos tradicionais do Brasil, que são contos, né, recolhido pelo Câmara Cascudo em vários estados, né. Esses contos eles vieram da Europa, de Portugal, da Espanha. Aí o povo nordestino ele recriou, né, os contos, né, deixou diferente. Então o Chapeuzinho Vermelho aqui é diferente, o João e Maria é diferente, tudo já com a origem da raiz da cultura nordestina. Então aqui tem contos de encantamento, contos de exemplo, contos de animais, contos religiosos, contos etiológicos, demônio logrado, contos de adivinhação, contos acumulativos e por aí vai. Então todo contador de história eu acho que tem que conhecer esse livro, não só os contadores de história, eu acho que todo mundo tem que ler, porque aqui está a cultura brasileira, né, das histórias e dos contos. Esse aqui também é muito importante, também são contos populares brasileiros, do Lindolfo Gomes. Inclusive o Câmara Cascudo bebeu aqui no Lindolfo Gomes. São livros raros, né, que eu consegui. Só que isso aqui estão os contos tradicionais de Minas Gerais. E temos também aqui um bem conhecido que é o Silvio Romero. Também ele é parecido com o Câmara Cascudo. Recolheu os contos do Brasil inteiro, reescreveu. E aqui ele fala tudo sobre a origem do Brasil, aqui no começo, no prefácio, sobre o mestiço, né, sobre o índio, o negro e o branco, né, que deu origem ao povo brasileiro. É um livro muito interessante que eu aconselho. E esse é o Malbatarran, aquele do homem que calculava. Ele escreveu esse livro também, que deve ser, essa é a 4ª edição, de 50 e poucos. A arte de ler e contar histórias. Então é um grande mestre, eu aprendi bastante aqui lendo essas páginas. Eu comecei mesmo fazendo teatro em 87.
em Santo André, num grupo chamado Cena Muda. A gente encenou uma peça chamada Gêmeo Pátria Mãe Gentil, direção da Ângela Capano. Aí estreamos no Teatro Municipal de Santo André. Depois disso eu me interessei por teatro, fiz teatro aqui em Itaquera também, no CIFA, que tinha um padre que fazia teatro, e também foi interessante. Aí me interessei e comecei a ler, né? Porque teatro você tem que ler bastante. Aí comecei a ler Stanislavski, Brecht, alguns autores de teatro, peças de teatro. Isso em 90, 91 fiz uma viagem pelo Vale do Jequitinhonha de 1 ano trabalhando, comecei a trabalhar com teatro de bonecos junto com um amigo. Aí nós viajamos, ficamos 1 ano trabalhando no Jequitinhonha, ia de cidade em cidade, dando oficina, fazendo espetáculo. Um espetáculo que chamava E Agora Ioiô. Esse espetáculo a gente fez 1000 apresentações dele. Eu ia nas comunidades rurais mais distantes, assim, no Vale do Jequitinhonha. Isso depois pegamos carona com um grupo de teatro, fomos para o Nordeste. Aí andei pelo sertão do Nordeste, por algumas cidades do Pernambuco, São José do Egito, a cidade dos poetas repentistas. Foi uma pesquisa interessante também, lá toca repente o dia inteiro, é muito interessante a pesquisa. Aí voltei dessa viagem, fui pro sertão da Paraíba, de Alagoas, tudo fazendo teatro de bonecos e dando oficinas. Um teatro mambembe. Aí foi uma grande escola para mim, né? Porque parava numa rodoviária, tinha que arrumar hospedagem, espetáculo, alimentação, e sempre dava certo. Encontrava artistas também, às vezes ficava hospedado na casa deles, dos artistas. Aí foi uma grande escola. Aí quando eu voltamos para São Paulo, eu comecei a fazer teatro profissional. Então essa experiência do Nordeste permitiu que eu fizesse alguns personagens nordestinos, umas características que eu peguei de lá, né, que é muito forte. Então em 98 eu fiz A Hora da Estrela na Oficina Cultural Oswald de Andrade com o Roberto Vignati, um diretor. Eu fiz o Olímpico, a Cristiano e Miguel foi a Macabeia, foi um musical muito bonito, nós fizemos. Depois da Hora da Estrela, que é da Clarice Lispector, eu fiz o Alto da Compadecida, no mesmo tempo que passou a minissérie, em direção do Sebastião Apolônio. Eu fiz o personagem João Grilo, também foi muito interessante. Ficamos 6 meses em cartaz no hospital, no teatro lá dentro do Hospital Santa Catarina. E aí não parei, fiz o Pagador de Promessas, fiz o Zé do Burros, direção do Apolônio, fiz Hereda da Salvação, direção do Reginaldo Nascimento. Aí fui fazendo muitos espetáculos. Mas aí, lá para 2000, eu vi o livro do Câmara Cascudo, comprei o livro do Câmara Cascudo, comecei a ler, comecei a gostar das histórias, dos contos, comecei a contar histórias, fui resgatando também o teatro de bonecos e comecei a juntar os bonecos que eu já estava trabalhando junto com as histórias. Aí fazia uma mistura de teatro de bonecos com as histórias. Hoje a Companhia Mapinguari, a gente conta histórias bastante com a participação do público, das crianças. É isso que as pessoas curtem, que criam um ambiente de encantamento, que eles participam também dramatizando os personagens. A Companhia Mapinguari teve essa trajetória. Eu comecei primeiro também a contar sozinho, né? Depois contei também com uma menina, com a Kelly, um pouco. Aí fui agregando músicos, que eu gosto da contação de histórias com música, né? Com a sonorização, dá outro efeito, né? E também outra coisa interessante, bem legal que está acontecendo, é que a Companhia Mapinguari está indo para os encontros agora de contadores de histórias. Nós fomos agora para Cuiabá, no primeiro encontro de contação de histórias de Cuiabá, agora em setembro. Aí eu conheci contadores de histórias de lá do Mato Grosso, conheci contadores de histórias do Brasil inteiro, até de Portugal, vi vários espetáculos, dei oficinas. Um evento muito bem organizado, né, pela contadora de histórias Alice Oliveira. E agora também, recentemente, semana retrasada, eu fui para um encontro em Porto Alegre também, da Biblioteca de Porto Alegre, dentro da Casa de Cultura Mário Quintana. Também dei uma oficina, tinha bastante contadores de histórias na oficina, foi super interessante, né? E estamos indo nos encontros. O ano que vem vai ter um no Acre, na Amazônia, que eu quero levar um Mapinguari lá para conhecer a terra dele. A Companhia Mapinguari, então, ela surgiu aqui em Itaquera, né? Foi uma menina do Acre que ela me falou do Mapinguari. Eu não tinha nome ainda para a companhia. Essa menina que eu conheci aqui me falou sobre o Mapinguari, aí eu fiquei tão
assim, encantado, que falei, eu vou fazer esse boneco. Ele falou, vai? Eu falei, eu vou fazer esse boneco. E aí eu fiz, ele é com uma cabaça aqui, um Mapinguari. Aí tinha outro nome antes, eu tinha colocado o nome de companhia do Munguelendô, que o Munguelendô significa qualquer coisa. Mas aí como eu estava com o Mapinguari, ele era tão ativo nas horas das apresentações, as crianças gostavam tanto que ele causa assim uma mistura sabe, de êxtase com medo, né? Ele tem umas sensações diferentes. Então eu coloquei o nome da companhia Mapinguari. Aí no começo me apresentei várias vezes aqui pela região mesmo, fui para Biblioteca Raimundo de Menezes, fiz aqui 1 ano da inauguração da biblioteca do Céu Jambeiro e a gente se apresentava por aqui, pela região, né? Dei várias oficinas junto com espetáculos, né, na cidade de Tiradentes. Aí fui fazendo as representações da companhia por aqui. Aí depois começou a expandir, né? Comecei também a fazer contatos com Sescs. Aí fizemos apresentações em vários Sescs, né? Fiz apresentação no Sesc Itaquera, Sesc Vila Mariana, Sesc Santana, Sesc Santo André, Sescs no interior, Presidente Prudente. Fizemos também a Virada Cultural Paulista em Araraquara, com lojas de brinquedo, livrarias, bastante livrarias a gente faz em São Paulo, né? A Livraria 97, Companhia Limitada. Tem sábados que eu estou lá na loja Zastras, né? Uma loja de brinquedos no Tatuapé, na Rua Itapura. E aniversário também de criança, convidam a gente para fazer. Outro dia fizemos uma contação de história para filhos dos funcionários da Rede Globo. E também eu faço teatro também hoje em dia, também estou dirigindo uma lição Longe Demais com os atores daqui, que é a Soraya, o Paulo e o Jefferson, né? A gente ensaia lá no Galpão do Almo. Estou trabalhando também nos Cegos, mas a contação de história ela ficou mais firme na minha vida, né? Virou assim o meu eixo, né? As minhas metas com contação de histórias. A companhia Mapinguari tem uma pesquisa de repertório, né, para o contador de histórias. O nosso princípio são os contos tradicionais e populares do Brasil, mas também gosto muito das histórias infantis, dos escritores modernos, né, infantis. E a gente pesquisa muito essas histórias infantis para contar com alguns recursos para contação de histórias, né? Como já disse, teatro de sombras, bonecos, ou contar a história também só com o corpo e com a voz. Então no nosso repertório eu vou fazendo na verdade vira espetáculos de contação de histórias, né? Temos o Conte Outra Vez, né, que conta a Maria Borralheira, o Homem do Saco, o Marido da Mãe d'Água, tem o Mapinguari, tem o Mistérios da Mata, que são lendas do Amazonas, a Vitória Régia, a Serpente Arco-Íris, Curupira, o Pai do Mato, o Irapuru. Tem João e Maria e Outras Histórias, que são histórias contadas com teatro de bonecos, com bastante bonecos em cena. Tem a história do pescador Urashi Mataro, tem o João e Maria, tem a história de quando os bichos não tinham rabo, com a participação das crianças. Tem também um espetáculo muito interessante que eu fiz a pedido do Sesc Pinheiros para comemorar os 35 anos do Clube da Esquina. E como eu tinha viajado por Minas Gerais e tinha o apoio do livro do Lindolfo Gomes, eu fiz o Além das Montanhas, com histórias de Minas Gerais e cantigas de Minas Gerais. Foi muito interessante, ficamos um mês em cartaz no Sesc Pinheiros, junto com essa exposição dos 35 anos do Clube da Esquina. Então, o Mapinguari é um personagem lendário do Amazonas, né? Ele é um cíclope, um gigante, né? Fedorento. Como diz a música, a pesquisa é que ele é parente de uma preguiça gigante que viveu no solo há muito tempo atrás. E o Mapinguari ele tem uma mistura de realidade com imaginário que vieram até cientistas americanos pesquisar o Mapinguari na floresta amazônica para ver se achava o rastro do Mapinguari, né? Porque o Mapinguari ele não é politicamente correto, ele devora mesmo, né? Porque o Mapinguari ele tem as ondas cerebrais negativas. Então quem colar do lado dele e tiver essas ondas cerebrais negativas é devorado. Agora quem for do bem, for de boa, passa batido, ele nem enxerga. Tanto é que tem uma história
que os jesuítas, quando chegaram no Brasil, eles perceberam que as tribos eles eram canibais, né? Devoravam muito uns aos outros, os índios. Então, nessa história, não sei também se é verdadeira, mas os jesuítas que criaram essa figura e depois criaram para os índios, né, parar de comer uns aos outros, né? E o índio que era antropofágico, que era canibal, o Mapinguari passava perto dele, ele era devorado também pelo Mapinguari, né? E são tantas histórias de Mapinguari, mas eu acho que quem conta as histórias mais interessantes de Mapinguari são os caboclos, né? Os ribeirinhas que vivem mesmo, né, na Amazonas, perto dos rios, né? Esses sim que sabem as verdadeiras histórias, né, dos bichos, né, que vivem na mata, né, das lendas, dos mitos, né? Histórias que estão dentro da mata, no fundo do rio. Esse sim, né? Aí tem uma história do Mapinguari que uns caçadores, né, e pescadores estavam dentro da mata, né, matando o bicho. Aí eles mataram uma ave, antes de ir embora fizeram uma fogueira na praia e tava lá assando, né, a ave. E o Mapinguari dentro da floresta, quando sentiu o cheiro da fumaça, foi em direção, né, da areia, né, da prainha do rio para devorar aqueles caçadores, mas os caçadores perceberam o trote do Mapinguari, perceberam o barulho que ele fazia dentro da mata, então eles saíram correndo, pegaram a canoa, remaram. Quando eles estavam lá no meio do rio, que eles olharam, o Mapinguari tinha devorado tudo, assim, a praia, sabe? Eles tinha revirado toda a fogueira, a barraca. O Mapinguari fez uma verdadeira bagunça. E eles ficaram no meio do rio, né? Com muito medo, é lógico. E quem quiser saber um pouco mais da gente, né? Temos um site, blog aí, que é o www.ciamapinguari, com Y no final, .com.br. Então, vou repetir, www.ciamapinguari.com.br. Eu estou no Facebook também como Carlos Godoy e também tenho a página da companhia no Facebook, Companhia Mapinguari. Entra lá e curte um pouco lá da Companhia Mapinguari, né? Eu queria agradecer o produtor Beto, né, que foi bacana, que me trouxe aqui nessa entrevista, a Aurora também, todo o pessoal dos Malas Portam. Queria agradecer o pessoal do Itaquera na Cena e Engrenagem Urbana. E tá fazendo um trabalho bem diferenciado aqui na região, muito profissional, e estamos aí. Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Quem é ele? Quem é ele? É o Mapinguari. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Quem é ele? Quem é ele? É o Mapinguari. Olho bem na testa e a boca na barriga, protetor da floresta. É parente da preguiça, sua existência é um mistério, protetor dos animais. Deu até no jornal. Onde ele mora, o que ele devora, caçadores vão tremer. Desmatadores vão temer. Onde ele mora, o que ele devora, caçadores vão tremer.
aí? Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Quem é ele? Quem é ele? É o Mapinguari. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Quem é ele? Quem é ele? É o Mapinguari, é o Mapinguari, é o Mapinguari, é o Mapinguari. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? É o gigante fedorento, é o Mapinguari. É o gigante fedorento, é o Mapinguari. Quem é ele? Adivinha quem vem aí? É o Mapinguari.